Fala galera, beleza? Gui Caipira na área. Pessoal, antes de começar, eu peço aí para você deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para que você possa receber novos conteúdos como esse daqui. E agora sim, vamos lá para mais uma aula de probabilidade e estatística. E na aula de hoje, nós vamos resolver um clássico problema do mundo da probabilidade, que é o problema das portas, que também é conhecido aqui como Monty Hall. Esse problema é muito famoso, pessoal, muito interessante. Tem várias abordagens matemáticas para se tratar esse problema. No entanto, aqui nesse vídeo eu vou apelar para a intuição. Nós vamos resolver esse problema usando simplesmente o bom senso, estudando aí cada caso passo a passo. Primeiro de tudo, vamos entender no que consiste esse problema. Isso aqui é um probleminha de auditório, onde você tem lá um apresentador, aí o apresentador chama um candidato e esse candidato vai brincar aí, vai entrar na brincadeira. Qual que é a ideia aqui? A ideia é a seguinte, o candidato ele tem 3 portas para serem escolhidas, que eu mapeei aqui para você está vendo portas enumeradas de 1 a 3. Porta 1, porta 2 e porta 3. Em uma delas, no caso aqui, ó, na porta 2, é uma suposição apenas, em uma delas eu tenho um prêmio, que é um carro. Tá lá, o carro é o prêmio. Se o candidato escolher essa porta, lógico que ele ganhou o prêmio. E nas outras 2 portas, nós temos um bode. Tá aqui, ó, essa é a ideia mesmo, é um bode mesmo, pessoal. É engraçado pra caramba. Ó. Na porta 1 e na porta 3 eu coloquei lá a figurinha de um bode, peguei na internet aí um bodezinho bem bonitinho pra gente brincar. Moral da história, essa é a ideia. Eu tenho 3 portas, em 2 delas eu tenho um bode e em uma delas eu tenho um prêmio. Se o problema fosse só isso, apenas isso, é fácil de você calcular essa probabilidade, né, pessoal? Por quê? Porque o prêmio vai estar em apenas uma das portas, eu tenho 3 casos possíveis, um caso favorável, a probabilidade seria 1/3. No entanto, não é só isso. Logicamente, não é esse o probleminha. Vamos começar a ler aqui. Ó. A ideia é a seguinte, eu tenho lá o candidato que escolhe uma das portas, até aí beleza, ele vai escolher, só que aí, antes do apresentador abrir a porta para ver se ele ganhou o prêmio ou não, o que o apresentador faz? O apresentador, ele sabe onde está o prêmio. E é exatamente a segunda observação que eu coloquei aqui. Ó. O apresentador, sabendo onde está o prêmio, ele vai lá e abre uma das portas e pergunta para o candidato. Candidato, você quer trocar ou você quer manter a sua escolha inicial? Essa é a ideia. E o que fazer? O que você faria? Você troca a sua escolha inicial ou você mantém a sua escolha inicial? Será que o apresentador está te tapeando? Será que ele quer que você não ganhe? O que fazer? Essa é a grande ideia. Vamos fazer uma simulação, pessoal, antes de mapear os casos aqui. Que a simulação é a seguinte. Vamos imaginar que eu tenho lá um candidato e ele, dentre essas 3 possibilidades, vamos supor aqui ó, que o prêmio está na porta 2, está lá o carrinho na porta 2. Vamos supor que esse candidato ele escolhe a porta 1. Pronto, ó, ele escolheu a porta 1. Só para vocês entenderem aí por meio de simulação, né, o que eu estou querendo dizer com isso. Beleza, o candidato escolheu a porta 1. O apresentador, ele sabe onde está o prêmio. Ele sabe que o prêmio, aqui no nosso caso, está na porta 2. O que ele tem que fazer? Se ele abrir a porta 2, ele vai mostrar o prêmio para o candidato. Ele, obviamente, não vai querer fazer isso. Então, o que o apresentador tem que fazer? Ele tem que abrir a porta 3. Eu vou até deletar ela aqui, ó. E pronto. Agora, eu acho que fica mais claro qual que é a ideia aqui. Dada essa situação, o apresentador vai falar assim para o candidato. Ô candidato, você quer trocar a sua escolha inicial ou você quer manter a sua escolha na porta 1? Ele escolheu a porta 1. Você quer trocar para 2 ou você quer manter para 1 na porta 1? Essa é a grande pergunta. O que você faria? Você troca ou mantém a escolha inicial? E é isso, pessoal. Esse é o problema, é nisso que consiste o problema. E agora vamos começar a resolver esse problema. E para isso, nós vamos supor os 2 casos possíveis. Ou o candidato troca, ou o candidato mantém. E vamos começar com o candidato mantendo a escolha inicial, que é esse primeiro caso aqui. Vamos entender. Ó. Eu coloquei lá, caso 1, o candidato não troca a escolha inicial. E para isso, nós temos 3 situações, que já a gente vai mapear cada uma delas. Mas vamos entender aqui, ó. Eu coloquei o prêmio mais uma vez na porta 2, então esse certinho que vocês estão vendo aqui, ó, significa que o prêmio está aqui, e nas outras 2, em que eu marquei um X, está lá nas portas 1 e 3, tem o bodezinho te esperando livre e feliz. Beleza. E agora, pessoal, para isso nós temos 3 situações, ainda no caso 1, em que o candidato não troca a sua escolha inicial. Na situação 1, vamos imaginar que o candidato escolheu a porta 1, beleza? Se o candidato escolheu a porta 1, o apresentador sabe que o prêmio está na porta 2, então ele não pode abrir a porta 2. E ele tem que abrir a porta 3, então eu vou deletar a porta 3 aqui, ó. Perfeito, deletei a porta 3. E aí o apresentador pergunta, candidato, você quer trocar ou você quer manter a sua escolha inicial?
E nesse caso, nós estamos no caso em que o candidato não troca a escolha inicial. E, portanto, nessa situação, ele escolhe a porta 1 e o prêmio está aqui na porta 2. Ó. Nesse caso, nessa situação, o candidato perde. Por quê? Ele ganha o bode. Essa que é a grande brincadeira. Então, nessa primeira situação aqui, ó, o candidato perde. Por quê? O prêmio está na porta 2, ele manteve a escolha na porta 1 e é isso aí. Ele perdeu. Vou escrever assim, ó, como perdeu. Pronto. Segunda situação, pessoal. Segunda situação é a seguinte. O candidato vai escolher a porta 2. Ok, ele escolheu a porta 2. O apresentador sabe onde está o prêmio e aqui ele tem duas possibilidades. Ele pode abrir tanto a porta 1 quanto a porta 3. Vamos deletar a porta 3 aqui, ó, só simbolizando que o apresentador ele simplesmente abriu a porta 3. E ele vai perguntar, candidato, você quer trocar ou você quer manter? E aí o candidato vai manter a escolha. Se ele manteve, vejam ó, que inicialmente ele escolheu a porta 2, em que o prêmio estava lá. Se ele manteve a escolha, ele continuou na porta 2, portanto ele ganhou o prêmio. Nesse caso, nessa situação, ele ganha. Então eu vou escrever aqui, ó, ele ganhou o prêmio. Perfeito. E no último caso aqui, na última situação, perdão, estou chamando de situações 1, 2 e 3. Nessa situação 3, o candidato escolheu a porta 3. O apresentador sabe onde está o prêmio, então ele tem que abrir aqui a porta 1, porque na porta 2 o prêmio se encontra. Vamos abrir aqui a porta 1, deletei a porta 1, e agora vem a pergunta. Candidato, você troca ou você mantém? E aí ele vai manter na porta 3, e a porta 3 contém o bode, o carro está aqui na porta 2, e obviamente o que acontece? Ele perdeu o prêmio. Está aqui. Vejam, pessoal, qual que é o nosso cenário aqui, ó, nesse caso? O que aconteceu nesse caso 1, que a gente acabou de mapear? Em duas situações ele perde e em uma situação ele ganha. Portanto, número de casos favoráveis é 1, número de casos possíveis é 3. E a probabilidade dele ganhar nessa situação aqui vale quanto? Eu vou colocar como P, probabilidade dele ganhar vale quanto? 1/3. Se você fizer essa divisão, esse número é bem famoso, só que dá 33,333%. Eu vou colocar assim como 3 pontinhos. Belezura? Tá aí, pessoal. Essa é a probabilidade dele ganhar, dada essa condição, essa situação. Muito bem. E agora vamos fazer exatamente a mesma coisa para o caso 2. No caso 2, o candidato ele troca a escolha inicial. Ele escolhe a primeira e depois ele troca. Ele alterna para outra porta. Vamos lá. Vamos simular esse caso aqui também. 3 situações. Começando aqui pela primeira situação. Situação 1, o candidato escolheu a porta 1. E aí, o que vai acontecer? O apresentador sabe onde está o prêmio, ele vai ter que deletar a porta 3 aqui. Ó. Ele vai abrir a porta 3 e aí ele vai perguntar, candidato, você quer mudar ou você quer manter? Aí o candidato ele vai lá e muda para a próxima porta. Vejam que agora ó, ele escolheu inicialmente uma porta errada, onde tinha o bode, e ele mudou para a porta certa, onde tinha o carro. Vejam que nessa situação aqui ele ganhou, pessoal. Olha que legal. Ó. Ele ganhou na primeira situação. Perfeito. Segunda situação, pessoal. Segunda situação, ele vai escolher a porta 2. Olha lá, o candidato escolhe a porta 2. O apresentador sabe onde está o prêmio, ele pode abrir tanto a porta 1 quanto a porta 3. Eu vou abrir aqui ó, a porta 3. E aí ele pergunta, candidato, você quer mudar ou você quer ficar aqui? Eu quero mudar. E ele vai mudar para a porta 1. O que acontece, pessoal, nessa situação 2 aqui? Ó? Ele tinha escolhido, o candidato escolheu uma porta certa, só que ele mudou para a porta errada e, portanto, infelizmente, ele perdeu. Aqui, ó, essa situação, ele perde. Escrevi aqui, perdeu pra gente. E para fechar, a última situação. Qual que é a última situação? O candidato escolheu a porta 3. O apresentador sabe que o prêmio está na porta 2, então ele tem que abrir aqui a porta 1. Vamos abrir a porta 1. E aí ele pergunta, candidato, você quer trocar ou manter a escolha inicial? Eu quero trocar. E vejam que agora ele troca da 3 para 2. Ele tinha escolhido uma porta errada, e aí ele mudou para a porta certa. Nesse caso, se ele mudou para 2, ele ganhou o prêmio, pessoal. E aqui eu acho que ficou evidente o que você deve fazer, se você deve trocar ou não trocar. Por que eu estou dizendo isso? Porque veja que agora eu tenho duas situações em que o candidato ganha. Na verdade, em 3 casos possíveis. Portanto, a probabilidade dele ganhar, dado que ele trocou a porta, sabendo que ele trocou a porta aqui, ó, essa probabilidade eu vou colocar ela aqui embaixo. Ela é 2 casos favoráveis em 3 casos possíveis. Isso aqui dá 66,66, papapá, vários pontinhos aqui por cento. E aí a pergunta que fica, né, pessoal? Poxa, nesse tipo de programa, você troca ou você não troca?
E a resposta é: você troca. Você tem que trocar a escolha inicial, porque isso aumenta, isso dobra a chance de você ganhar o prêmio. Então, se você aí que está me assistindo passar por um programa que você tem um apresentador, tá, um probleminha desse tipo aqui, uma brincadeira desse tipo, troque. Por quê? Porque você dobra as chances de ganhar o prêmio. Beleza? Então é isso, pessoal. Nessa aula nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção, espero que você tenha gostado. Deixa nos comentários aí o que você achou desse problema. É um problema bem famoso, bem interessante. E você vê que através da intuição a gente resolveu ele sem matemática nenhuma. E é isso. Um abraço e fiquem todos com Deus.